Moléculas. O que são moléculas? As moléculas são quando dois ou mais átomos se ligam. Esta é uma das moléculas mais comuns que existem, a molécula de água. A fórmula química da molécula de água é H2O. Isso acontece porque a molécula de água é formada de dois átomos de hidrogênio, daí o H2, e um átomo de oxigênio, daí o O. Outra molécula muito comum é a molécula do gás carbônico. Liberamos gás carbônico a todo momento pela nossa respiração. Além disso, o gás carbônico também é produzido quando se queima alguma coisa. A fórmula do gás carbônico é CO2. Isso porque essa molécula tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. É daí que vem essa fórmula CO2. Vejamos a seguir alguns vídeos sobre o gás carbônico. Nesta experiência é misturado vinagre com bicarbonato de sódio. Ambos são bem fáceis de encontrar no supermercado. A mistura dessas duas substâncias forma gás carbônico. Acontece que o gás carbônico é um gás mais pesado que o ar e apaga o fogo. Logo que o gás carbônico for derramado sobre as velas, as chamas apagarão sem ter sido derramado uma única gota de água. Por apagar o fogo, o gás carbônico é usado em alguns tipos de extintor de incêndio. Esse aqui é o vídeo número 100 do Manual do Mundo. É a primeira vez que eu estou gravando em Full HD. Se você quiser ver esse vídeo no monitor inteirinho, em boa resolução, é só clicar no, não sei qual canto aqui da tela do YouTube e maximizar. E conforme eu prometi, eu vou fazer aquela bebida azul misteriosa que eu tomo no final de todo o vídeo do Uhu. Muita gente já tinha cantado a bola e acertou. Aquela bebida é simplesmente água, corante de comida azul e gelo seco. Bom, só jogar água no copo, pingar algumas gotinhas de corante azul, umas 5 gotas tá bom. E não precisa nem mexer. O gelo seco vai fazer isso. Se você quiser dar bastante efeito, você coloca 2. E é isso aqui. Agora, isso aqui não tem gosto de nada. A água fica um pouquinho ácida por causa do gelo seco. Ele solta gás carbônico, o gás carbônico mistura com a água, vira ácido carbônico. Mas não faz mal pra ninguém não. Gelo seco é gás carbônico assim como o gás que tem no refrigerante. Agora, isso aqui é meio sem graça. Não tem gosto de nada e tem um perigo. Se você tomar esse gelo seco junto, pode dar um efeito muito ruim na sua barriga e eu vou mostrar pra você. Pra você entender o que pode acontecer se você tomar o gelo seco, vamos imaginar que esse aqui é o seu estômago e esse aqui é o seu intestino. Um pedaço das suas tripas. Aí você toma o gelo seco e bom, mas eu sei que você queria fazer essa bebida para impressionar os seus amigos. Então eu vou ensinar o jeito de fazer, que você pode fazer numa festa e tal, vai ficar muito legal. E é um jeito um pouco mais seguro também, que você não tem o risco de você beber o gelo seco. Aqui é uma caixa de suco de maçã. Dá pra fazer com limonada também. Você joga dentro de uma jarra. O suco de maçã ele é meio transparente. Então é fácil de ele aceitar o corante azul. Por que eu gosto do corante azul? Porque não existe praticamente nenhuma fruta azul. Então fica de uma cor muito louca. Se você colocar o verde ou o vermelho, pode lembrar alguma outra coisa que já existe. O azul dá uma sensação bem legal. Então eu vou jogar bastante corante azul. Agora precisa um pouco mais do que 5 gotas. Tem que tomar cuidado com esse corante, porque ele mancha a roupa. Como quase toda comida, ele mancha a roupa.
E aí, você pode servir para os seus amigos uma bebida azul. Só que quando você colocar no copo, ela não vai mais ter gelo seco. Aqui dentro não tem gelo seco, você pode tomar com segurança. E é refrescante, porque o gelo está gelando a garrafa. Bom, já tinha até trocado de camisa, porque aquela outra voou um pouco do líquido azul. Eu tive que colocar de molho, mas esqueci de explicar o que é gelo seco. Gelo seco é gás carbônico congelado. O gás carbônico, para congelar, ele precisa chegar a menos 78 graus Celsius. Então essa pedrinha aqui está muito gelada. Por isso que eu não posso ficar muito tempo segurando ela com uma mão só. E também é por isso que não dá para fazer gelo seco em casa. Porque você precisaria de uma super, mega, ultra geladeira para conseguir deixar o gás carbônico a menos 78 graus Celsius. Fora que você ia ter que arrumar gás carbônico não sei onde e guardar ele no lugar e conseguir congelar. Bom, o gás carbônico tem uma propriedade muito legal, que ele não passa pelo estado líquido, ele passa direto do sólido para o gasoso. Você pode ver que ele não está derretendo, ele está virando gás automaticamente. E isso chama sublimação. Por isso que quando a gente joga ele na água, ele solta esse gás, e é por isso também que ele chama gelo seco, porque ele não fica líquido. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Neste vídeo, algumas pessoas colocam um pedaço de gelo seco dentro de uma garrafa PET e fecham a garrafa PET. Você consegue adivinhar o que vai acontecer? Man, you're wearing Jordans. Nothing gonna happen. Nah. It still got some spring into it. It still got cushion to it. Touch it down. It's fixed it up even better. Yeah. Oh, yeah, it started up. There you go. Go unscrew the top. It ain't gonna do it. It ain't gonna go off. We're going to screw that top. That's what I'm so scared of. Here, go and screw the top. Unscrew it, Charlie. Hey, Charlie, get over the top and bottom. As pessoas chutaram a garrafa várias vezes por mais de 10 minutos, mas não aconteceu nada, até que... A pressão do gás preso na garrafa gerou uma forte explosão. Por sorte, a pessoa que estava segurando essa garrafa tomou o cuidado de segurá-la pela tampinha. Se estivesse segurando com toda a mão, poderia ter perdido alguns dedos ou a mão inteira. Hoje eu vou mostrar para você duas substâncias invisíveis, uma que apaga e outra que acende o fogo. E elas estão dentro desses dois potinhos aqui. Para mostrar essa experiência eu fiz um pendurador de velas com um pedaço de arame. Vou acender a vela, apagar a luz e você vai ver o que acontece.
será que você consegue adivinhar quais são os gases que estão escondidos dentro desses potinhos? Bom, o que apaga o fogo é fácil de descobrir, é o gás carbônico, nosso querido gás carbônico. E o que faz o fogo acender de novo, se você pensou que era gás de cozinha, hidrogênio ou alguns desses gases que você está acostumado a ver no meio de explosões, você se enganou, é um gás muito comum. Você depende dele para sobreviver, que é o oxigênio. Bom, não sei se você está lembrado, faz um tempo que eu expliquei aqui no Manual do Mundo, o fogo precisa de 3 coisas para acontecer. De temperatura, de combustível e de comburente, que no nosso caso é oxigênio. Quando a gente coloca a velinha aqui dentro do gás carbônico e fica só gás carbônico, sem nenhum oxigênio, o fogo apaga. Mas sobra uma brasinha, que na hora que a gente coloca ele dentro do oxigênio, volta a existir o comburente, tem combustível, tem temperatura e o fogo acende de novo. E se você observar, você vai ver que na hora que eu desço a vela dentro do oxigênio, a vela acende de um jeito muito mais forte do que quando ela está ao ar livre. Por que isso acontece? Porque no ar existe uma parte de oxigênio, mas aqui dentro existe oxigênio puro. E dentro do oxigênio puro, o fogo é muito mais forte. Bom, e como eu consegui esses 2 gases? De um jeito fácil com ingredientes que você tem em casa. O gás carbônico é uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. A mistura desses 2 ingredientes libera gás carbônico. Você já deve lembrar de outras experiências. Para conseguir o oxigênio, eu usei água sanitária com água oxigenada. A água sanitária tem hipoclorito de sódio, que em reação com a água oxigenada solta oxigênio. Bom, eu estou usando esse avental aqui justamente porque eu estou usando água sanitária na experiência e a água sanitária mancha muito a roupa, então é melhor você tomar cuidado. Se for fazer isso em casa, é claro que você vai fazer com a ajuda de um adulto e tem que tomar cuidado. Se sujar a mão de água sanitária, se lava na hora. E tem que tomar cuidado com a água oxigenada também, porque ela também mancha a roupa. Ela deixa as coisas brancas, assim como a água sanitária. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Outro gás muito importante é o monóxido de carbono. Sua fórmula química é simplesmente CO, pois é feito apenas de um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Esse é um gás venenoso que se forma quando se queima algo em lugar fechado. Muitas pessoas já morreram devido a esse gás. Uma intoxicação com monóxido de carbono, um gás muito presente em nossas casas, é a mais provável causa da morte de uma família de brasileiros no Chile. Eram 6 pessoas num apartamento alugado. Os corpos serão transferidos para o Brasil e sepultados em Santa Catarina durante a semana. A tragédia comoveu brasileiros e chilenos. O presente de 15 anos, uma viagem ao Chile. Conhecer a neve era o sonho de Caroline. E o sonho foi realizado no último domingo. A jovem que morava em Biguaçu, Santa Catarina, embarcou com o irmão Felipe, de 13 anos, o pai Fabiano de Souza e a mãe, a professora Débora Muniz. Será que temos um inimigo silencioso dentro de casa? De acordo com a polícia chilena, o apartamento onde a família morreu estava com alta concentração de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico. O monóxido de carbono não tem cheiro nem cor. É ainda mais perigoso que o gás encanado ou de botijão. Esse especialista explica que esse tipo de gás é mais comum do que a gente imagina. Ele está presente em qualquer tipo de chama. O monóxido de carbono surge acima da chama. Quando você vê uma chama aberta, seja onde for, numa churrasqueira, ou no seu aquecedor, ou no fogão, qualquer local, acima dela tem um conjunto de gases, entre eles o monóxido de carbono. É ali que mora o perigo. Na prática, num apartamento ou numa casa, o monóxido de carbono é liberado em várias situações que fazem parte da nossa rotina. Na cozinha, por exemplo, ao ligar o forno ou o fogão, esse gás tóxico já está sendo liberado. Basta que a chama esteja acesa. Por isso, o simples ato de cozinhar já requer alguns cuidados.
O segredo é: onde há fogo, precisa haver ventilação de ar. O ideal é que próximo a qualquer equipamento a gás exista uma janela. Tem chama aberta, tem monóxido de carbono. Mas quando você está cozinhando, por ser uma chama não é tão intensa e ainda por cima muito ventilado, é difícil ele se concentrar, mas a janela tem que estar lá. Se não tiver a janela aberta, ou o basculante, ou a janela de veneno. A intoxicação se dá pela inalação de uma grande quantidade de monóxido de carbono. Esse gás tóxico é absorvido pela hemoglobina. Cheias desse tipo de gás, as moléculas deixam de absorver e transportar o oxigênio pelo corpo. Mas por que a família brasileira que estava no Chile não tentou escapar? A suspeita é de que quando conseguiram mandar mensagens para os parentes no Brasil, eles já estariam com os sintomas da intoxicação, como explica esse médico pneumologista. Exatamente pela queda da oxigenação. Começa a sofrer, o cérebro também sofre e aí descoordena, a pessoa perde a orientação, não consegue falar nada direito. E uma das mensagens parece que ela disse que o filho estava roxo, um sinal típico de quem está com hipóxia, com queda de oxigenação mesmo. O que provoca a morte é a falta de oxigenação no cérebro. Os sintomas começam leves, como dor de cabeça, enjoo e tontura. Aos poucos, a pessoa fica desorientada, com a pele roxa até desmaiar. Ainda não se sabe por quanto tempo os brasileiros ficaram expostos ao gás. Todo o edifício foi esvaziado. A empresa pela qual a família alugou o apartamento informou que cabem aos donos dos imóveis cumprirem com os requisitos de segurança. Os responsáveis pelo site... Outra molécula muito comum é a molécula do álcool. Essa molécula está presente em bebidas e também nas bombas dos postos de combustível. Além disso, o álcool pode ser usado em limpeza. A molécula do álcool é C2H5OH. Isso porque essa molécula tem 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio e também um átomo de oxigênio e mais outro átomo de hidrogênio. Vale lembrar que o álcool faz muito mal para crianças e adolescentes, pois atrapalha o desenvolvimento do cérebro, além de causar mutações em óvulos e espermatozoides. O resultado é que crianças e adolescentes que bebem álcool tendem a ter uma inteligência menor quando adultos e têm mais chance de terem filhos com problemas, mesmo quando a mulher não está sequer grávida, pois não afeta apenas o bebê, e sim também os óvulos e espermatozoides que darão origem aos seus filhos. Outra molécula muito importante é a glicose. A glicose é o açúcar do sangue, é o que nos dá energia. Sem glicose no seu sangue, você desmaiaria imediatamente. A molécula da glicose pode ser representada por símbolos ou por bolinhas, tanto faz, mas costuma se representar mais com símbolos, pois é mais fácil de escrever. A fórmula química da molécula de glicose é C6H12O6, pois a molécula de glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Qualquer farinha branca é feita basicamente de amido. O amido é feito de muitas moléculas de glicose ligadas umas às outras. Cada flecha azul nessa imagem mostra uma molécula de glicose. No nosso intestino, o amido é quebrado em várias moléculas de glicose, e essas moléculas de glicose vão para o sangue para nos dar energia. Outra molécula muito comum é a sacarose. Sacarose é o nome químico do açúcar branco. A molécula de sacarose é feita de uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. Nestes retângulos em azul, vemos a glicose. E nestes retângulos em azul, vemos a frutose. A frutose, como seu nome diz, é um açúcar típico das frutas e do mel. No nosso fígado, a frutose é transformada em glicose. Outra molécula interessante é a cafeína, que está na parte de cima dessa imagem. Como seu nome diz, é uma molécula presente no café e também em outras plantas. Porém, o ser humano aprendeu a sintetizar a cafeína em laboratório, e hoje a cafeína se encontra também em refrigerantes e bebidas energéticas. A cafeína é uma droga estimulante para o cérebro. Já a molécula de baixo, chamada teobromina, é encontrada nas sementes do cacau e também no chocolate, que é feito com as sementes torradas do cacau. É uma molécula estimulante assim como a cafeína. Outra molécula estimulante do cérebro é a cocaína. A cocaína é retirada das folhas de uma árvore chamada coca, que cresce nas regiões montanhosas da América do Sul. Hoje, a cocaína é ilegal, pois pode causar diversos problemas ao cérebro e ao corpo humano, além de viciar. A Coca-Cola originalmente era feita com folhas de uma planta chamada cola, e também com folhas de coca, ou seja,
tinha cocaína em sua composição até 1929. Hoje em dia, a Coca-Cola ainda utiliza folhas de coca como aromatizante, mas a cocaína é completamente retirada e foi substituída pela cafeína. Outra molécula muito importante é o sal de cozinha. Ele é feito de átomos de cloro combinados com átomos de sódio. Por isso, o nome químico do sal de cozinha é cloreto de sódio. O sal de cozinha é retirado sobretudo da água do mar, em locais chamados salinas. Detalhe, o sal na verdade não é bem uma molécula, pois não tem limite de tamanho, mas isso estudaremos mais tarde. Outra molécula muito importante é o plástico. Existem diversos tipos de moléculas de plástico, tais como o nylon, o PVC, etc. Aqui estudaremos o plástico PET, que forma as garrafas PET e muitas outras coisas. A molécula de plástico PET é muito longa. Como você pode ver na imagem, ela é feita de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas ela não está sozinha. Na verdade, um pedaço de plástico PET é feito de trilhões dessas moléculas. Existem 3 formas de representar uma molécula. Pode ser com o modelo de bolinhas, com o modelo em 3D, com a fórmula estrutural ou com a fórmula química. Aliás, que molécula é essa? Se você respondeu uma molécula de álcool, você acertou. A molécula da gasolina é feita de 8 átomos de carbono ligados a 18 átomos de hidrogênio. Na verdade, a gasolina é feita de uma mistura de moléculas parecidas com essa, mas esta aí é a mais comum. Existe a gasolina amarela e a gasolina azul. Na verdade, a gasolina não tem cor. É cor de água, mas é colocado um corante nela para diferenciar. A gasolina amarela é usada em carros e a gasolina azul é usada em aviões. A gasolina azul dos aviões é mais potente, pois tem uma substância tóxica chamada chumbo tetraetila. Se fosse usada em carros, iria entupir o motor do carro com o tempo. E por que não entope o motor dos aviões? É que o motor dos aviões é todo desmontado e limpo e examinado a cada 1.500 horas de uso, ao contrário dos motores dos carros, que quase nunca são desmontados. Os tanques de combustível dos aviões ficam nas asas, um tanque em cada asa. Outra molécula usada como combustível é a querosene. A querosene é usada como combustível de aviões a jato. A querosene é uma molécula composta de 13 átomos de carbono ligados a 28 átomos de hidrogênio. Querosene é o combustível usado em aviões como este. Esses aviões levam várias toneladas de combustível. Este avião em específico, chamado Boeing 737, tem 3 tanques, 2 em cada asa e 1 na barriga. Para voos curtos, apenas os tanques das asas são enchidos. O diesel é uma molécula maior ainda, sendo composta de 16 átomos de carbono e 34 átomos de hidrogênio. É o combustível típico de caminhões e picapes, embora também existam alguns carros a diesel. Este caminhão usado para levar minérios é abastecido com diesel, assim como a picape da imagem. Detalhe, o preço do pneu desse caminhão é igual ao dessa picape. O papel também é o resultado da união de muitas moléculas de glicose ligadas umas às outras, mas de forma um pouco diferente do que acontece no amido. Quimicamente, essa molécula que forma o papel é chamada celulose. Por ser feito de moléculas de glicose ligadas umas às outras, vários animais conseguem comer papel, como bodes, bois, cavalos e cupins. Acontece que esses animais têm bactérias em seus estômagos que conseguem transformar o papel em moléculas de glicose. Até 2009, ninguém jamais tinha visto uma molécula real. Tudo o que se sabia vinha das teorias e experimentos. Mas nesse ano, cientistas suíços tiraram a primeira foto de uma molécula, chamada pentaceno. Então se pode ver que a observação confirmava a teoria. Bom, chegamos ao final de nossa apresentação. Agora, pegue suas folhas de exercício e bom trabalho!